Olá, pessoal. Boa tarde. Obrigado pela presença de todos. Meu nome é Danilo Silveira, sou arquiteto de soluções aqui na AWS. Estão aqui comigo o Diego Voltz, também da AWS, e o Daniel, Tech Lead no Inter. Tá? Muito obrigado aí pela presença. Só para saber, quem está aqui ouvindo a palestra? Levanta a mão. Ó, gente pra caramba. Bom demais. Bom, pessoal, a ideia aqui hoje é falar de aplicações que rodam dados com dados persistentes no EKS, que é o Elastic Kubernetes Service, aqui na AWS. Só que antes de entrar no detalhe de como que a gente faz para isso acontecer, vamos falar um pouquinho sobre essas aplicações, né? Assim, quando a gente está falando do tema persistência de dados, né, a gente quer dizer que é um dado que tem que estar garantido que esse dado é salvo e que, num futuro, quando a gente quiser recuperar, a gente consegue. Sabe? Parece um pouco óbvio, mas quando a gente começa a pensar em todo o dado que é gerado por toda a aplicação, isso passa a ser um problema, né? E quando a gente pensa no dado final, por exemplo, do e-commerce, fez uma venda, eu guardei esse dado no banco de dados, é o tradicional. Mas e todos os dados temporários e transitórios que estão sendo gerados ao longo de todo o processo de compra? Onde que o usuário clicou, onde que ele navegou, qual página ele abriu, quanto tempo ele ficou em cada lugar. Todos esses dados, eles são temporários, mas eles também podem ser persistentes. E isso pode ser transformado em insumo para análises. Análise de comportamento, análise de todo tipo para melhorar a experiência do seu cliente, né? E, além disso, né, a gente tem esse cliente acessando aplicações e armazenando em banco de dados. Por outro lado, a tendência cada vez maior de containerização dessas aplicações, né? E essa containerização, ela exige que a gente pense em estratégias diferentes para trabalhar com storage, porque não necessariamente são aplicações que são preparadas para isso, né? Por quê? Porque não, como eu falei, dado transiente, log, clique, dado gerado em tempo real, isso tudo não necessariamente cabe num banco de dados. Ele pode ter uma forma não estruturada, pode ter um acesso a um storage direto. E com a containerização, como que a gente faz isso? E aí, dando um passo mais atrás ainda, por que container? Né? Por que a gente está discutindo isso para container e por que esses clientes estão utilizando container? Por que cada vez mais empresas, organizações estão transformando, modernizando a aplicação, containerizando? E aí a gente entra num ponto onde, quando a gente fala de container, a gente está falando que a gente coloca dentro, a gente encapsula dentro de um container todo o runtime que vai ser executado. Então, qual linguagem que eu estou usando? PHP, .NET, Java, eu coloco lá dentro. Toda a biblioteca que eu for utilizar, toda a dependência, coloco lá dentro. Mais o meu código. Então, tudo isso eu containerizo e coloco dentro de um pacote. Tá? Falando assim, de forma bem simples. Só que nessa arquitetura, nesse desenho, fica faltando um ponto, que é onde eu guardo os dados, né? E aí, esse ponto eu seguro um pouquinho, que aí, por conta dessa característica do container, a gente vai entender por que essas empresas estão adotando. Então, primeiro ponto, acelerar desenvolvimento de software. Como você encapsula tudo dentro do container, facilita bastante a vida do desenvolvedor. Ele não precisa se preocupar tanto com o ambiente onde aquele container vai rodar. Se ele vai rodar on-premises, na nuvem, no cluster Kubernetes, no Docker direto, ele preocupa com o container dele. Com isso, a característica de containerização permite aplicar de forma bem mais simples conceitos de microserviços, de arquiteturas modernas. E, por outro lado, o time de operações tem um trabalho bastante facilitado também, porque ele não fica recebendo hoje um jar, amanhã um zip, amanhã um e-mail com um script Python para colocar isso em produção. Ele recebe um container. Com isso, ele consegue automatizar toda a operação, facilitando trabalhar em escala. E quando a gente fala em container, aí voltando um pouco no problema do storage,
é que, por definição, os containers eles são stateless. O padrão de container é stateless. O que isso quer dizer? Ele não guarda estado. E quando eu falo estado, é qualquer tipo de informação, né? Então, a princípio, toda a informação do container stateless, ela não vai ser persistente. Então, esse é o padrão, ou seja, todo o armazenamento que você pega por padrão para trabalhar com o container, ele morre junto com o container, ou junto com o pod, né, que é o que executa o container. Então, esse tipo de container a gente vai usar muito para carga de trabalho transitória, para trabalhar com esse tipo de dado. Só que, quando a gente está falando de modernização, a gente está falando em trazer também legado, em construir aplicações que vão armazenar a informação. E, para isso, a gente precisa de volumes persistentes. E aí, para isso, são os containers stateful, são aqueles containers que guardam o estado. Ele pode guardar até ele morre e volta para o mesmo storage que ele estava trabalhando. Ele guarda um ID. Esses pods, eles podem ser excluídos e aquele storage vai se manter vivo ali e pode ser reusado no futuro. Então, quando a gente está falando de dados que precisam ser persistidos, a gente precisa pensar na questão de container stateful. Tá? E aí, com essa tendência, eu quero trabalhar com um container, com 5 containers, é muito tranquilo. Você vai abrindo as janelinhas lá do Docker, vai subindo, vai gerenciando ali na mão. Só que na hora que isso começa a escalar, começa a ficar muito difícil a questão de gerenciamento, de orquestração do ciclo de vida, de atualização de versão, de rollout. Para isso, começaram a surgir ferramentas de orquestração de container. E Kubernetes é uma delas. E Kubernetes começou a ser adotado, né, no mundo inteiro. E a AWS, vendo isso, criou o Amazon Elastic Kubernetes Services, que é o famoso EKS, que vai entregar, a ideia é tirar o máximo de trabalho possível para vocês e entregar um serviço gerenciado para trabalhar da forma mais simples possível. Por quê? Quando você tem que trabalhar, para quem já trabalhou com administração de cluster Kubernetes, não é uma tarefa fácil, né? Executar um cluster Kubernetes com segurança, colocar isso com escalabilidade, colocar isso com durabilidade, fazer todas as conexões com storage, com outros serviços, isso é algo complicado. Não é uma tarefa simples e demanda bastante dos nossos clientes. Então, nossos clientes pediram para a AWS, né, desenvolver algum tipo de serviço. Então, a ideia é exatamente tirar todo esse trabalho de administração de cluster e colocar isso na mão da AWS, né? Então, o EKS, e aí é um ponto que é bem bacana, que é o seguinte, ele não roda a versão Amazon, a versão AWS do Kubernetes. Ele roda a versão vanilla, né? A versão lá upstream. Se você está executando no seu ambiente o Kubernetes 1.21 e você está com o EKS, com o Kubernetes 1.21, é o mesmo. Tá? Outro ponto, a gente suporta as últimas 4 versões. A gente sabe que o ciclo de vida, eles até aumentaram um pouquinho agora, né, para 3 vezes por ano sair novas releases de Kubernetes. A gente sabe que é um trabalho muito grande essa questão de atualização. Então, a AWS suporta até 4 versões e ele entrega uma experiência gerenciada similar, para quem já conhece, por exemplo, com RDS. Ou seja, você vai pensar ali na sua aplicação, no seu workload, vai pensar em segurança do seu usuário e deixar o resto com a AWS. Eu vou explicar um pouquinho mais em detalhe. Para quê? Para, no final das contas, isso simplificar a administração, diminuir o tempo de gestão, diminuir a possibilidade de erros, né? Então, a ideia é para tirar esse trabalho pesado dos clientes e entregar essa experiência gerenciada. Quando eu falo em trabalho pesado, é o quê? Trabalhar com build, saiu uma versão nova, atualização de cluster, a parte de escalabilidade, como que eu vou garantir? Quando eu falo de container, eu estou falando de container, estou falando de escalabilidade, de atender demandas, requests sob demanda. Se eu tenho isso numa coisa mais travada, que eu preciso manualmente subir, criar cluster, criar nós, dificulta bastante. Toda a parte de segurança, de integração, isso tudo gera essa carga mais pesada e liberando vocês para trabalhar com o quê? Com o que é estratégico. Time to market menor, conectividade do cliente, a segurança do seu cliente, né? E
o outro ponto muito interessante do EKS é que quando você trabalha com ele, você está trabalhando com Kubernetes. Então, qualquer outro projeto open source que funciona com Kubernetes vai rodar no EKS. Tá? Então, a gente está falando aqui do Istio para CFS Mesh, o Knative para a parte serverless, Kubeflow e qualquer outro plugin que esteja aí no open source, se você queira implementar, você tem um cluster Kubernetes ali. Tá? E assim, o que o EKS traz mais para vocês? Né? Então, primeiro ponto, quando a gente está falando de cluster Kubernetes, a gente tem a parte, o control plane, que é toda a parte que gerencia o cluster em si, e também a gente tem o data plane, que é onde vão rodar os workloads. O control plane, ele é gerenciado pela AWS, ele está disponível, o deploy dele é feito em 3 zonas de disponibilidade. Tá? Ele, como eu disse, ele é totalmente gerenciado. Você não precisa encostar no control plane, o etcd está replicado. Ele funciona de forma integrada com a VPC. Então, um cluster Kubernetes, do cluster do EKS rodando na sua VPC, os pods que você criar vão estar com os IPs da sua VPC. E, além disso, toda a parte de segurança é integrada com o IAM. Então, toda a parte de autenticação, autorização de usuários, de dentro do Kubernetes, pode ser integrado com o IAM da AWS. Esse aqui é um desenho da arquitetura. Aí, o control plane, como eu falei, ele roda numa conta da AWS. Você não tem acesso ao control plane. Enquanto isso, o workload mesmo, os workers, ele roda dentro da sua conta. Tá? Então, todos os nós que vocês provisionarem vão estar dentro da sua VPC, na sua conta, mas o control plane fica a cargo da AWS. E um outro ponto que é bem interessante é a questão de integração. Então, como eu falei, toda a parte de integração de rede, aí entra VPC, entra load balancer, a parte de segurança com IAM, com AF, com todos os recursos de segurança que a gente tem aqui na AWS, toda a parte de compute. Então, eu rodo ali Linux, rodo o nosso Windows com GPU, com Graviton. Então, oferece toda a gama de recursos que a AWS oferece normalmente dentro do EKS numa experiência gerenciada. E, dentro disso também, oferece acesso a toda a família nossa de storage, de serviços de storage. E, para acessar o storage, a gente usa abstrações do próprio Kubernetes. Então, quando eu estou falando de storage dentro de um EKS, eu falo principalmente em Persistent Volumes e Persistent Volume Claims. O Persistent Volumes, PV, é o storage em si. Né? Então, eu quero acessar um storage, eu quero um block storage, um file storage, o que seja. Eu tenho aquela definição ali através de um PV. E a outra abstração, que é o PVC, que é o Persistent Volume Claim, ela é aquela abstração que faz a conexão do pod com o PV. Quer dizer, eu preciso usar alguma coisa, eu preciso usar um storage, eu tenho ele disponível a nível de cluster, ele independe do pod, se o pod está rodando ou não, mas os PVCs são a forma de fazer essa conexão. E isso é importante para entender como que vai ser feito o uso dos serviços de storage dentro do EKS. E aí, para falar sobre isso, vou passar aqui a palavra para o Diego. Obrigado, Daniel. Obrigado, pessoal. Pessoal, então, primeiramente, pessoal que utiliza container aqui, alguém já precisou ou está precisando utilizar volumes persistentes em container? Levanta a mão. Bastante gente até. Pessoal, então assim, eu vou falar um pouco da perspectiva de storage, tá? Algumas ofertas que a gente tem para integração com o EKS. A gente sabe que no on-premise a gente tem aí os nossos storages, a gente tem uma dificuldade grande para poder escalar ele. Quando a gente precisa de novos discos, a gente tem que trabalhar com latas e colocar novas storages na stack. Então, a gente tem pouca flexibilidade nesse período, nesse momento, e também é caro, tá? Então, cada vez mais os clientes que vêm modernizando e trazendo as aplicações para a AWS, aplicações modernas, serverless e containers, eles precisam também armazenar os arquivos de forma escalável e muitas vezes cloud native, tá? Então, assim, a AWS ela vem investindo forte em soluções de storage principalmente para containers também dentro da nuvem, tá? Que podem... Perdão. Tá.
Beleza. Que provém velocidade na hora da criação dos volumes e também elasticidade na hora da utilização deles, agilidade e que também traga para a gente uma redução de custo, né? Porque a gente acaba pagando somente pelo uso, tá, pessoal? A AWS hoje oferece um portfólio bem amplo, tá, de soluções para storage. O primeiro deles, a família FSx, é uma família de soluções já conhecidas pelos nossos clientes, Windows File Server, NetApp, Lustre e OpenZFS, então sistemas de arquivos já conhecidos. E também o Amazon FS, que esse sim é Cloud Native, tá? É um sistema de arquivos na nuvem totalmente gerenciado e também serverless, construído pela AWS. Mas primeiro, por que os clientes vêm buscando, hoje em dia, soluções gerenciadas para persistir os volumes dos containers, tá, pessoal? Principalmente aí, um dos primeiros pontos é a gestão, tá? Então, embora a gente saiba que sistemas de storage são complexos, a gente precisa ter uma gestão um pouco maior neles, tá? Então, sistemas gerenciados da AWS fica a critério da AWS gerenciar a parte de infraestrutura, então isso significa que os clientes não precisam mais arcar com essas despesas de manutenção, troca de disco e afins, tá? Segundo ponto, o acesso compartilhado. Então, como o Danilo nos trouxe para a gente, o EKS, by design, tem uma arquitetura no qual é multi-AZ. Então, com a Amazon FX, eu vou mostrar depois, a gente consegue criar um sistema de arquivo multi-AZ para que os pods possam acessar esses mesmos arquivos. Tá? Disponibilidade, a gente tem ofertas single AZ e multi-AZ também, com poucos cliques você consegue instanciar via console ou AWS CLI. Alguns recursos, features e capabilities muito interessantes, por exemplo, a gente tem em algumas ofertas, como no caso de Windows, do FSx for Windows Server, tem duplicação, tem compactação de arquivos, então cada vez mais a AWS vem trazendo novas features, sai basicamente muitas vezes por ano aí novas features dentro de storage, tá, pessoal? Desempenho, então a gente consegue escalar os nossos IOPS e também o espaço em disco, conforme a gente vai utilizando, e a gente sabe que containers, por exemplo, muitas vezes ele é efêmero, mas a gente consegue dar uma rajada de processamento para ele vai cumprir isso, mas claro que ele, por debaixo dos panos, ele precisa ter recursos para isso, tá? Então, nossos stories são escaláveis nesse ponto. E também a gente tem que falar de custo, né, pessoal? A gente paga só pelo que a gente utiliza. Então, features, por exemplo, como deduplicação e compactação, faz com que a gente consiga reduzir custos e pague somente pelo que usa. Mas qual o storage certo para a gente utilizar dentro de containers? Tá? Vou trazer algumas opções. A primeira delas, eu acho que acredito conhecido por muitos de vocês, aí é o Amazon EBS. Eu vou focar hoje na apresentação, pessoal, mais no EBS e no FS por conta do tempo. Tá? Mas o EBS, ele tem baixa latência, é um tipo de armazenamento em bloco, tá? Muito utilizado também. Aqui eu trouxe exemplo de banco de dados, tá, pessoal? Mas eu tenho alguns clientes que rodam banco e bancos que ainda não têm sistema gerenciado na AWS rodam dentro de EBS. Mas como ele é bloco, a gente costuma taxar esse EBS um em cada node, tá? Então, para esses cases de banco de dados. Embora eu ainda continue indicando o pessoal usar o RDS como sistema gerenciado de banco de dados, mas é um use case. O Amazon EFS, que a gente também vai entrar um pouquinho mais no detalhe aqui, para compartilhamento de arquivos entre containers. Como eu comentei anteriormente, multi-AZ, a gente vai apresentar para o Kubernetes o mesmo sistema de arquivo e os pods vão conseguir escalar e ter alta disponibilidade e acesso aos mesmos dados. Tá? Multi-AZ funciona com Fargate também, então já tem uma integração nativa. Eu vou explicar um pouco melhor, mas dinamicamente provisionado. Então a gente consegue fazer com que a escala chegue a quase petabytes aí de forma dinâmica, tá, pessoal? Muito utilizado para file server. E o FSx, como eu comentei anteriormente, temos alguns sabores aí, o NetApp, o OpenZFS, o Windows File Server, Lustre, tá? No caso do Lustre para High Performance Compute e com uma escala bem grande também.
Então, se você já tem hoje, você já utiliza essas marcas, esse tipo de armazenamento de arquivos em seu on-premise, então provavelmente essa é a solução para você, tá? E por último, e não menos importante, o S3, tão conhecido S3, ele é muito utilizado aí para quando a gente não precisa de baixa latência. Então a latência não é uma preocupação. Baixo custo, o S3 hoje, custo por giga é o custo mais baixo da AWS, e um use case bem conhecido é o armazenamento de imagens de um CMS como WordPress, por exemplo, tá? Vamos falar um pouquinho do EBS, pessoal, e algumas features interessantes que eu trouxe para vocês aqui. Primeiro que o EBS, ele permite que vocês criem volumes de armazenamento em bloco na AWS, tá? E depois de conectado, você cria o sistema de arquivo em cima dele. Então, hoje, as ofertas de compute da AWS, como Lambda, ECS, EKS, EC2, enfim, todos eles têm total integração com o EBS, tá? Ele tem uma performance de até 256 mil IOPS, você consegue escalar ele, bastante escalável. É fácil de usar, então atachou na instância, começa a sair utilizando. Tem alta a disponibilidade também, hoje a gente chega aí a 99,999% de disponibilidade e também de durabilidade, tá? Escalável virtualmente de 1 GB até petabytes de dados hoje. É seguro, então a gente consegue criptografar os nossos volumes. E também tem o custo efetivo aí de 0,015 GB por mês, tá? No caso embora a gente tenha, tá? O tipo de HDD, eu acho que não é o foco da apresentação aqui, porque a gente precisa de um pouco mais de velocidade para os containers, tá? Mas no SSD, para General Purpose GP3, a gente tem algumas vantagens aqui para containers, tá? Velocidade, ele é ideal para dados relacionais e também não relacionais, como eu estou explicando aqui, como eu falei anteriormente, banco de dados. A gente tem um baseline aí de 3.000 IOPS, chegando até 125 megabytes de throughput. E você consegue também aumentar esse throughput e esses IOPS, tá? E também tem um custo efetivo aí de 0,08 ao mês. Então o GP3, para a maioria dos casos, quando você não tem um baseline ainda também do seu workload, provavelmente atende a sua necessidade. A gente tem também um segundo sabor aqui disso, que é o IO2. No caso aqui, a gente consegue provisionar a quantidade de IOPS. Então aqui a gente está falando de carga de trabalho de banco de dados altamente requisitados. E a gente consegue chegar aí a 64 mil IOPS. E usando o Block Express, que funciona só em determinadas instâncias, a gente consegue chegar até 256 mil, tá? É bastante coisa. E um throughput aí de 1 GB até 4. Também com um custo bem atrativo para esse tipo de situação, tá, pessoal? E eu trouxe uma feature interessante para containers, a gente sabe que isso é importante, tá? Que é a feature de Elastic Volume. No próprio EBS, a gente consegue ter esse incremento de espaço em disco de forma automática, então a gente consegue aumentar esse volume, tá? Mas não diminuir. E a parte de throughput também a gente consegue ter um baseline de aumentar e diminuir, sem que a gente precise ter que reiniciar a instância ou reiniciar o pod e afins, tá? Interessantíssimo aqui, pessoal. Como é que faz para o Kubernetes, por KS, na verdade, conversar com o EBS? Hoje a gente tem o Container Storage Interface, o CSI Drive. Ele hoje está lá no GitHub, vocês podem acessar e ver o código dele. O que ele traz de benefício? Total integração entre o EKS e a API da AWS de EBS. Tá? Então aqui, quando a gente instala o Drive, e é muito legal porque ele é agnóstico à API do Kubernetes, perdão. Então ele cria pods, eu vou mostrar depois na demo, ele cria pods onde dá comandos de API na AWS de forma transparente para o usuário, você manda via deployment. Aqui tem um deployment, por exemplo, no qual a gente está usando um storage class para GP2 aqui no caso, mais de 10 GB, e o pod já sai utilizando esse espaço, tá? Ele tem algumas features de Static Provisioning, no qual você já tem o EBS, você atacha no pod, de Dynamic, então você cria de acordo dinamicamente conforme os pods forem criando. Pontos de montagem, volume de snapshot também, então você consegue fazer snapshot via o próprio CSI Drive, via deployment mesmo do EKS, e resize de volume. Falando um pouco de FS, e aí sim aqui a gente está falando de sistemas file server compartilhado entre todo o cluster, tá? Hoje o FS
Ele é um sistema de arquivos simples e totalmente sem servidor, tá, pessoal? Vocês clicam, vocês conseguem criar um sistema de arquivo totalmente escalável, com poucos cliques de botão no console da AWS. E com um armazenamento basicamente virtualmente ilimitado, digamos assim, tá? Hoje também ele tem suporte o EKS, ECS, EC2. Você consegue acessar através de pontos de montagem esse sistema de arquivo. Tá? E ele escala de forma automática também, conforme seus workloads forem precisando de novo espaço, o próprio Elastic File System faz isso para você. Ele é Cloud Native, então foi uma solução construída na nuvem. Tá? Seguro e protegido também, a gente consegue ter integração com outros produtos da AWS, como a IAM, como o AWS Backup, também para fazer backup do próprio file server. E consumido por qualquer modelo de computação, tá? A gente tem aqui 4 classes stories, eu vou falar de 2 tipos aqui, basicamente. Ele é durável e ele é altamente disponível aí também, tendo 9 noves de durabilidade, tá? E em alguns casos aqui, em alguns sabores, a gente consegue chegar até 500 mil IOPS por segundo, tá bom? Como eu fiz no EBS, também estou trazendo aqui os discos e também as features, tá? A gente tem 2 sabores de disco aqui, o OneZone e Standard, tá? Resiliência, elas são semelhantes, entretanto o OneZone está numa zona só e o outro em multi-AZ. A gente tem um preço do OneZone 40% menor, dado o fato que ele está em uma zona apenas, tá? E em termos de performance, o OneZone, tanto o OneZone quanto o Standard, ele tem praticamente a mesma velocidade de leitura, tá? Abaixo de 1 milissegundo, em torno de 600 milissegundos para leitura. Para gravação, o OneZone ele é um pouco mais rápido, dado o fato que a replicação do dado fica dentro do meu data center e não multi-AZ, tá? Chegando aí a 2.4 milissegundos de latência de escrita versus o Standard 3.6. Tá bom? E também temos o Performance Mode, que você consegue selecionar na hora que você cria o disco, tá? Primeiro a gente tem o General Propose e o Max I/O. O General Propose é para a maioria dos casos, certo? Então quando a gente não sabe quanto de I/O nossa aplicação vai necessitar nesse momento, o General Propose é a minha indicação para você começar, beleza? Então, para a maioria dos workloads, latência baixa, como eu comentei anteriormente, enquanto o Max I/O já consegue escalar até 500 mil IOPS. Tá? É muito I/O para um file server. Então, e um throughput aí de 10 gigabytes. Tem alguns trade-offs para isso, né? No caso do General Propose, a gente tem um limite máximo de 35K para leitura e 7K de gravação. E como eu falei, para o Max I/O 500. Quando a gente vai usar, para a maioria dos casos, o General Propose é o mais indicado, enquanto o Max I/O para grandes workloads com escala grandes aí e tal. Bom, algumas das features que é legal para containers, a parte Intelligent Tier do FS, tá? Ela funciona semelhante com a do S3, mas na verdade ele foi projetado para que você consiga ter a combinação certa de preço e desempenho para suas aplicações, tá? Então, automaticamente os arquivos com pouco acesso, eles vão sendo colocados no Standard Infrequent Access para redução de custo. A partir do momento que você acessa o primeiro dado, ele traz de volta. E você paga só pela transição, tá? Ele usa por debaixo uma feature que já existia, que é o Lifecycle Manager, mas a priori ele já vem com essas políticas, mas você consegue editar depois, tá? Outra feature muito requisitada pelos nossos clientes, aqui na AWS, 90% a 95% de tudo que a gente constrói vem do feedback dos clientes, e esse era um deles. No ano passado, no reInvent, foi lançada a replicação nativa do EFS, então ela consegue nos ajudar aqui, você consegue, no EFS, criar uma replicação dentro da mesma zona e também multi-região, tá? Então, os clientes hoje vêm utilizando isso para continuidade de negócio, para ter um backup, inclusive, em outra região. Então, e você consegue, pelo console mesmo, gerenciar isso e também monitorar através do CloudWatch. Então, você tem aí um RPO-RTO de alguns minutos. Então, depois da primeira vez que é replicado toda a massa de dados para
para outra zona ou para outra região, o FS Application a cada 15 minutos faz uma sincronicidade desses arquivos, tá? Lembrando que é de forma assíncrona, tá, pessoal? Se você quiser utilizar o FS na outra região, detalhe, ele é read-only. Você tem que converter ele para desmembrar ele do primário e daí ele consegue virar um sistema de arquivo gravável também, tá? Então pode ser utilizado também para um plano de continuidade de negócio aí da sua empresa. O FS, pessoal, ele for Container Service, então assim, ele já vem nativamente com essa integração, tá? Então quando a gente está falando aqui de ECS e de EKS, os próprios tasks você consegue facilmente atachar um FS já criado na nuvem, através do ponto de montagem. No EKS, e eu vou explicar um pouco mais para frente, a gente também faz o uso do CSI Drive, só que para EFS, tá? Muito semelhante como é com o EBS. Então, tanto Fargate e EC2 pode se beneficiar aí do EFS para isso. Finalmente, pessoal, aqui na parte do EFS, do CSI Drive, tá? Eu trouxe só 2 deployments para a gente ter como um parâmetro, mas uma das features interessantes é tanto a estética de Dynamic que o EBS já tinha, tá? Então, quando você faz um deployment de um container e você diz lá pro EKS que eu quero um disco, deixa eu ver onde é que está aqui, então onde é que está? Cortou um pouquinho mais, aqui. Quando você diz que quer um disco de 5 GB, ele vai definitivamente criar um ponto de montagem e apresentar para todos aqueles pods, tá, pessoal, de forma dinâmica. E também a feature de criptografia em trânsito. Então, por padrão, quando você cria um sistema de arquivo dentro do EFS, ele já tem criptografia em trânsito nativa habilitada. Dá para desativar, mas daí você vai ter que você mesmo desativar, tá? Por padrão, ele não desativa. Bom, pessoal, vou mostrar uma pequena demo agora, tá? Por conta do tempo só de EBS nesse caso aqui. Eu gravei um vídeo, né, para caso a gente tivesse algum problema para acessar aqui, mas eu vou explicando, tá? Vamos lá. Acho que tá dando para todo mundo enxergar aí, né? Vou dar um pause aqui. Bom, pessoal, o que eu vou fazer aqui nessa demo? Basicamente, eu vou criar dois containers, 2 pods, na verdade, com MySQL 1 e MySQL 2, para representar o banco de dados. E eu vou lançar, através do CSI Drive, discos EBS. Daí depois eu vou construir uma replicação master slave do próprio MySQL. Depois eu acabo colocando ali um pouco de dados, e aí vocês vão ver que dinamicamente esses discos vão sendo criados através do CSI Drive. Então, beleza? Aqui eu só estou mostrando, pessoal, ó, deixa eu selecionar ali, ó, beleza. Aqui, lembra que lá no início que eu comentei que os pods, que na verdade o CSI Drive ele cria pods dentro do DKS? Então, aqui eu tenho um monte de CSI Drive, tá? Mas para EBS, para EFS e para FSX. Então, é através desses pods que a gente acaba criando recursos na API da AWS de forma transparente e segura. Então, só para exemplificar para vocês. Não dá para ver? Acho que lá atrás ficou ruim. Bom, vamos lá. Aqui, pessoal, só estou mostrando um YAML que eu acabei criando para o MySQL, usando o CSI Drive, tá? Eu estou criando um storage class usando o GP2 aqui, e depois, logo em seguida, eu vou aplicar esse deployment e eu vou criar o storage class, tá? Beleza? O storage class criado. E agora, pessoal, ali, beleza, estou dando um describe. Vamos lá. Aqui é o arquivo de deployment do MySQL. Só mostrando aqui a versão do MySQL que eu estou usando, tá, pessoal? E, na verdade, a aplicação que eu estou criando. Eu tenho esse deployment é bem grande. Ele vai criar 2 MySQL, vai subir o MySQL, vai botar o disco, vai ativar a aplicação master slave do MySQL, tá? Então, mas isso não vem ao caso. Vou mostrar aqui o MySQL, beleza? E lá embaixo, a última parte que eu vou mostrar agora, é onde eu digo pro volume claim, tá? PVC, ó, eu quero usar o meu storage class que eu acabei de criar, que é GP2,
e eu quero 10 GB para esse pod, tá? Beleza? Vou aplicar o deployment. Nesse caso aqui eu estou usando stateful set, tá, pessoal? Aí o que eu fiz? Ele vai mandar criar duas réplicas, o master e o slave. Beleza? Então ele vai começar a criar. Beleza? Ele vai primeiro lançar os discos na AWS, aguardar, e quando os discos estiverem prontos para ser utilizados, daí sim os pods vão terminar de ser criados. Beleza, aqui pessoal, olha só, daí através do kubectl eu dei um get PVC, eu consigo ver o disco criado lá na AWS, inclusive o volume dele. O vídeo fixo. Que pena. Enfim, vamos lá. É um disco de 10 GB, tá, pessoal? Então, aí eu passo um pouquinho mais para frente, daí vocês vão ver que quando criar o segundo container, para quem está chegando, e desculpa pessoal, não está conseguindo visualizar aí de trás, tá? Mas depois a gente pode conversar melhor aqui depois. Mas aqui vocês vão ver o segundo disco. Lá no console da AWS, eu vou mostrar para vocês aqui que, através do deployment, através do CSI Drive, e via API, claro, né, eu consigo visualizar lá no console o disco que eu acabei de criar. Tá? E veja bem, lá, quando eu criei aquele storage class, uma das coisas que eu disse eu quero que o disco seja encriptado. Então, todo pod que for utilizar esse disco, o disco já vai sair encriptado de fábrica. Beleza? Vamos avançar. O que eu vou fazer agora, pessoal? Só vou fazer um insert aqui no MySQL para ele poder fazer a replicação. E, basicamente, agora eu quero que a minha aplicação, meu MySQL, tenha 3 réplicas. O que vai acontecer? Eu vou dar um réplica 3 agora um pouco mais para frente, tá? Aqui eu só estou inserindo, mas eu vou inserir e o próprio Drive vai lá e vai criar mais um disco. Se eu colocasse 100, ia ser 100 discos criados também, tá? Então isso é a facilidade aí da integração com o Drive e funciona muito semelhante com o FS também e também com o FSX. Só terminar ali, beleza? Eu escalei o stateful set, réplica 3. E agora ele está aguardando o terceiro pod subir. E quando subir, acho que vou mostrar aqui, quando eu der o get PVC, ele vai mostrar para a gente, vou mostrar lá no console, eu dou um refresh e a gente vai ver os 3 discos aqui também. Então a integração do EKS, utilizando o CSI Drive e o API da AWS, te traz essa facilidade de manipulação de discos persistidos na nuvem, tá? Pessoal, vou passar agora a bola aqui pro Daniel para contar um pouco do case do Banco Inter de discos persistidos, tá? Daniel. Boa tarde, pessoal. Todo mundo me ouvindo bem aí? De boa? Beleza. Prazer estar aqui com vocês. Bom, inicialmente, meu nome é Daniel Santos, como o pessoal comentou. Eu atuo no Inter hoje como Tech Lead de um dos squads de runtime. Esses squads de runtime eles ficam sobre uma área chamada Foundation. E essa área Foundation ela é responsável por prover tecnologia para os desenvolvedores, para os analistas de negócios imprimirem as ideias deles dentro dos produtos do Inter. Beleza? Vamos, primeiramente, apresentar aqui o Inter. Quem é o Inter hoje? O Inter é uma empresa que procura estar presente no dia a dia das pessoas, desde quando elas acordam até quando elas vão dormir. Como que o Inter faz isso? Como que o Inter procura estar disponível para essas pessoas? Tendo produtos de diversas avenidas, de diversos segmentos. E para fazer isso, a forma como o Inter entrega esses produtos e serviços para os seus clientes é dentro de um único aplicativo, o nosso Super App. E não somente para brasileiros, agora também de forma global. Já em 2022 a gente teve aí o lançamento da Global Account e isso está sendo bem comemorado por parte do Inter. Bom, já adianto aqui, desculpa pelos erros ali do slide, tive um pequeno problema. Bom, falando um pouco sobre a trajetória do Inter, às vezes alguém não saiba, mas o Inter vem desde 1994 ali como intermédio financeira, passando por vários marcos importantes até os dias de hoje. Vou falar aqui rapidamente sobre alguns bem impactantes. Bom, em 2008 a gente já teve ali a licença para atuar como banco múltiplo.
E em 2015, a gente começou a fornecer para os correntistas do Inter a nossa conta digital. Quando foi de fato que veio essa oferta de esse tipo de serviço dentro do Inter. Em 2017, a gente chegou a já atingir uma média de 370 mil clientes e a gente teve uma pequena rebrand ali de Banco Intermédium para Banco Inter, que eu acho que a grande maioria conhece o Inter como Banco Inter, mas isso veio a se mudar em 2020, a gente vai ver. E em 2018, teve um marco que foi extremamente importante dentro do Inter para que a gente pudesse suportar o que estava por vir, que foi, de fato, a nossa migração de toda a operação de tecnologia para dentro do ambiente on-cloud, mais especificamente a AWS. Isso aí foi fundamental para que a gente pudesse estar apto a prover todos os outros serviços que a gente veio a prover para os nossos clientes. Também a gente teve, não menos importante, a entrada na B3. O BID ele fez ali em 2018 essa entrada ali. Em 2019, a gente veio com o lançamento da plataforma aberta de investimentos, a PAI, também possibilitando ali os clientes correntistas a fazer investimentos dentro da nossa plataforma. E chegamos já a uma marca bem expressiva de 4 milhões de clientes. Se você pensar ali em 2017, a gente foi amadurecendo essa ideia e já em 2019, com 4 milhões de clientes, já é bem gratificante. Em 2020, a gente já chegou a dobrar esse número e a gente atingiu a marca de 8 milhões de clientes. Dentro de 2020 também, a gente teve esse rebrand novamente, como eu falei antecipadamente. A gente deixou de ser Banco Inter para apenas Inter, porque o Inter está cada vez mais se tornando uma empresa de multisserviços, não muito focado aos serviços bancários tradicionais que a gente conhece. Então isso faz total sentido para a gente, para o ecossistema do Inter. Em 2021 a gente chegou já a bater ali uma meta de 16 milhões de clientes e também a gente teve um marco bem interessante, que foi a aquisição da Usen, que com essa aquisição propôs para que em 2022 a gente pudesse oferecer novos serviços de forma global para os nossos clientes, onde a gente já também atingiu a marca de 20 milhões de clientes e também teve bem comemorado a migração para a Nasdaq. Bom, falando agora mais especificamente sobre tecnologia, no contexto pelo qual o Diego e o Danilo apresentou aqui, como que o Inter hoje suporta todos os nossos workloads, como isso é executado? Dentro do Inter, a gente, como eu falei, mais de 20 milhões de clientes, a gente possui dentro a nossa parte de tecnologia um parque com mais de 40 clusters de Kubernetes hoje para suportar os nossos workloads. E dentre esses clusters, a gente possui mais de 2.158 máquinas EC2. Esse número aí já mudou, porque a gente teve a criação de alguns clusters a mais aí, mas vem sem um crescimento constante. E mais de 5.532 deployments dentro do nosso ecossistema de Kubernetes. Dentro desse ambiente de Kubernetes, a gente não tem especificamente somente microserviços, workloads em Java, Go, Node. A gente tem um parque misto. Obviamente, a gente tem uma grande maioria focado em Java, mas isso vem mudando. O Go vem ganhando força e amadurecendo. Os nossos frameworks internos vêm ganhando força dentro do Inter e capacitando os desenvolvedores a migrar para essa linguagem que traz um ganho bem interessante de startup, de recursos computacionais num todo dentro do cluster. Bom, mais focado no tema pelo qual a palestra está sendo seguida, por que a gente viria a utilizar persistência de dados dentro do ambiente de Kubernetes? Porque, se você parar para pensar lá atrás, esse ambiente ele foi pensado e não é que ele foi pensado, ele foi sempre recomendado o uso de aplicações stateless. Você não era tão interessante, não era tão bem visto um padrão de aplicações que vinham a ter persistência de dados dentro do Kubernetes, porque o modelo era bem simples, onde a aplicação ela iria nascer, fazer o que ela tinha que fazer, se por acaso ela tivesse algum erro e tudo mais, ela ia ser reiniciada e ela ia nascer de novo do ponto zero dela e não teria problema. E se por acaso eu quiser descomissionar essa versão ou esse microserviço que seja, eu simplesmente mato ela. Então,
a gente teve dentro do Inter alguns insights que fez a gente pensar, voltar um pouco e pensar por quê? Dependendo, talvez a gente possa utilizar persistência de dados. Insights como arquitetura baseada em eventos. Hoje a gente tem uma solução que é bem forte e ela entrega isso de uma maneira bem interessante, que é o Kafka. O Kafka, se você for ter ele ali no seu Kubernetes, ele vai fazer o uso de um EBS para que ele tenha persistência de dados. Eu vou falar um pouco mais sobre a arquitetura do Kafka e como ele utiliza isso. Então, ele de fato ele vai precisar de um EBS para fazer persistência de dados no que ele vem a propor a fazer, né? Então, esse foi um dos sites. A gente tem também o Pix. É uma solução que foi pensada e arquitetada pelo Banco Central e veio aí para ajudar todos nós. Eu imagino que todo mundo ame o Pix, porque faz total sentido. E ele também, se você for olhar a documentação, como o Banco Central recomenda você implantar ele e tudo mais, os requisitos, ele tem lá a utilização de uma arquitetura baseada em eventos utilizando o Kafka. Então, um dos nossos ambientes de Kafka ele é dedicado para suportar o Pix hoje dentro do Inter. Além disso, você pode vir a precisar de uma baixa latência para escrita e leitura em um repositório específico, uma retenção de dados que você possa vir a ter também, e o compartilhamento de informações entre os diversos containers que você venha a ter dentro do seu cluster. Então, esses foram alguns dos insights que fez com que o Inter viesse a utilizar a persistência de dados dentro do Kubernetes. Falando um pouco sobre capacidade, dentre os serviços que foi mencionado aqui, o EBS e o EFS, dentro do Inter a gente já tem entregue hoje mais de 5.800 GB dentro da AWS via EBS e mais de 680 GB entregue via EFS. O EBS ele é mais comum dentro do nosso ambiente, a gente não tem somente para o Kafka, mas tem para o Prometheus, para o Apache Unify, Apache Airflow, entre outros. Mas o EFS, especificamente, a gente ainda está começando na adoção desse tipo de serviço para Kubernetes. Bom, explicando um pouco aqui sobre a arquitetura do Kafka, como que ele faz o uso do serviço gerenciado de EBS da AWS para que ele seja efetivamente funcional. Bom, o Kafka ele tem dois agentes principais, que são o producer e o consumer. Eles são os principais clientes do serviço do Kafka. E o Kafka ele é composto por alguns componentes, mas dentre eles a gente tem dois principais, que são o cluster de brokers e o cluster de zookeepers. O que esses caras fazem? Quando o producer ou o consumidor precisa inserir uma mensagem ou receber uma mensagem, ele vai até o broker pedir essa mensagem e o broker vai retornar isso para ele, ou vai armazenar a mensagem produzida por um producer. O próprio broker, ele atua em cluster, ele é um cluster dentro da arquitetura do Kafka, ele é responsável por pegar essa mensagem, receber, replicar no seu EBS proprietário, dele mesmo, né, que ele é dono, e replicar dentre os participantes do cluster de broker. Bom, vendo isso, você consegue largar um pouco aquele medo, aquele receio que a gente tinha anteriormente. Por exemplo, cara, beleza, vou ter três instâncias de broker rodando, beleza, se um cara morrer, como é que eu faço? Eu vou voltar um backup disso? Nessa arquitetura de Kafka, como ele foi pensado, o design dele é bem interessante para uma adoção de Cloud Native. Basta você provisionar um novo broker, um novo EBS, por aí vai, que a própria engine do Kafka ela vai ser responsável por realizar a replicação dos dados dentre os participantes do broker. Então, é muito mais rápido eu fazer isso do que eu pensar em voltar um backup de um disco desse. Então, ele já quebra uns paradigmas que a gente tinha anteriormente. E o Zookeeper, no caso, ele é bem parecido, ele também armazena ali, ele faz a replicação dentre os participantes do cluster do Zookeeper, mas são itens mais voltados para a configuração, tópicos, ACL, etc., coisas do Kafka. Então, essa é a forma pela qual o Kafka utiliza o EBS. Falando um pouco lá sobre o Pix, a gente tem um dos Kafkas dentro do Inter, ele é dedicado para a sustentação do Pix. E o que ele representa para a gente? O que esse cluster representa para o Inter, no caso? Somente nesse primeiro semestre, a gente teve 650 milhões de movimentos executados com sucesso, não movimentos totais. Então, esse é um número bem expressivo para a gente. Dentro de um único dia, a gente chegou a bater um recorde de 5.800.000 movimentações dentro do Pix com sucesso dentro do aplicativo do Inter. E
dentro de somente um segundo, a gente bateu um recorde de 170 transações realizadas com sucesso nesse primeiro semestre, que a gente passou agora. Um dado que não está aí, bem interessante também, o Pix hoje ele representa cerca de 60% das movimentações dentro do Inter. Então, hoje ele está para como era o TED, o DOC antigamente, 100%. O Pix é fundamental para a gente. Acho que todo mundo aí gosta de usar ele. Bom, falando um pouco sobre a utilização do EFS. O EFS, a gente tem uma aplicação dentro do Inter que faz o uso desse serviço. É uma aplicação de parceiros que foi implantada na infraestrutura do Inter. E essa aplicação ela tem como objetivo gerenciar fundos de investimentos. Então, ela veio para o Inter recentemente para suprir uma migração de um ambiente mais legado, tradicional que a gente tinha, para um modelo mais novo, mais moderno. E essa aplicação, a gente tinha um requisito lá na época, que era prover uma área para que ela pudesse, de forma comum entre os pods dessa aplicação, ter um acesso a uma área, um volume dentro do seu file system ali. Então, a gente precisava mexer o mínimo possível dentro dessa aplicação, porque a gente não tinha acesso ao código dela. Então, a gente entregou essa área utilizando o EFS, atendeu ali os requisitos e ela vem hoje funcionando muito bem. Falando um pouco aqui sobre os números dessa aplicação em questão. Bom, essa aplicação, como eu falei, ela veio para substituir uma aplicação legada. A gente não sei se finalizou já o processo de migração, mas acredito que estava para finalizar. Ela já representa para a gente 2.957 movimentos concluídos entre itens de fundos de investimentos. A gente possui mais de 4.726.000 cotistas e clientes que estão sendo suportados por essa aplicação de gerenciamento de fundos. E dentre esses fundos, a gente já possui mais de 537. Uma característica bem interessante dessa aplicação, que vem ganhando muitos elogios por parte do pessoal de negócio que fazia o uso da ferramenta anterior, é a questão de que ela reduziu em 52 horas o tempo de execução de um processo que era feito ali umas 2, 3 vezes ao ano. Então, isso aí para o pessoal é muito importante. E só é possível fazer isso tendo uma escalabilidade e um serviço funcional dentro do ambiente Kubernetes. Eu sou fãzaço do Kubernetes e sou suspeito a falar sobre esse cara. E é isso aí. Pessoal, na verdade, eu acho que vocês devem ter assistido nas outras palestras também, mas vale reforçar aí o AWS Skill Builder, tá? Para você explorar e aumentar as suas habilidades com mais de 500 cursos digitais aí. E o AWS Certifications, né? Então, para você aprimorar e ter o seu AWS de certificação, tá bom? Só para dar uma relembrada, acho que os outros palestrantes também falaram. Primeiramente, obrigado. Obrigado ao Daniel, ao Danilo por estar aqui com a gente. Espero que tenham gostado, tá bom, pessoal? E qualquer coisa, se quiserem trocar uma ideia, a gente está disponível aí pelo evento. Obrigado, gente. Valeu. Vai lá. Gente, quem estiver aí, ainda estiver ouvindo, quiser tirar uma foto aqui com a gente, por favor, antes de sair correndo. Sai correndo.